Rapaziada, temos uma situação aqui, no mínimo engraçada, tá? No mínimo engraçada. Porque, bom, uma das religiões que basicamente a gente pode se dizer que é impossível, existe, mas é praticamente difícil se não haver uma pessoa de origem com você, seja casando e tudo mais. É difícil você se converter ao judaísmo, né, rapaziada? Não tem como você só simplesmente falar, sou judeu, agora meu nome é Michael Goodman. Não tem como eu fazer isso, né? Meu nome é Michael Kister, não sou judeu, não tem como eu me fingir de judeu, não tem nem como eu me converter. Existe, na realidade, como se converter, mas isso na prática não é tão bem visto pelas sinagogas, porque hoje em dia os judeus, né, eles são muito mais, como é que se fala? Centralizados à ideia de buscar novamente o povo de Abraão e tudo mais, né? Eles são muito mais centralizados a Israel, ao nomes israelenses, a nomes que têm origem judaica, né? E quando você não tem nenhum sobrenome então não importa se você segue a religião, se você se converteu, se você segue todos os dogmas, se o seu sobrenome for da Silva, não vai dar pra ser judeu, rapaziada. Foi basicamente isso que aconteceu, porque você não sabe, existe uma tribo de judeus nordestinos no Brasil, tá? Se você não conhece, esse videozinho aqui explica mais ou menos como é que funciona. E é literalmente uma tribo de judeus. Eu já cheguei a ver isso aqui há um tempo atrás e achei bem curioso isso. O pessoal só se reuniu e falou, cara, a gente vai ser judeu. E, cara, vocês têm que ver uma coisa que é loucura. No sábado, né, os judeus, eles guardam o sábado, né? No sábado eles não trabalham, não fazem nada. E eles fazem isso também, né? No sábado eles se reúnem todos e não fazem nada. Falam, não, a gente não vai trabalhar hoje e tudo mais. Tem um fenômeno silencioso que está mudando a cara do judaísmo no Brasil. Milhares de brasileiros que eram cristãos se converteram ao judaísmo nos últimos anos. E por quê, né? E por quê? Estão fundando sinagogas em pequenas cidades e bairros periféricos do Nordeste. Eles dizem que são descendentes de judeus forçados a se converter ao cristianismo durante a Inquisição, vários séculos atrás. Mas em que momento isso? Em que momento isso? Antes da Inquisição? Mas isso foi... Peraí, quando foi a Inquisição? Foi em 1200 e pouco, né? 1233. Então eles estão falando aqui que eles são impedidos de ser judeu desde 1200. Desde 1200, olha. Algumas pessoas se surpreendem por eu ser judeu e negro, porque na propaganda, na mídia, os judeus que aparecem são do leste europeu, com pele clara, olhos claros. Alguns membros. Eu acho que não só a mídia, mas eu acho que os próprios judeus gostam de vender essa imagem, viu? De que eles têm a mesma aparência, de que eles são todos uma unidade só. Membros dessas comunidades chegaram a se mudar para Israel. 2 rapazes que eram dessa comunidade hoje servem ao exército israelense. Alguns desses judeus convertidos hoje combatem. O cara foi lá, exército, né? Ele foi lá, ele se converteu ao judaísmo para ajudar Israel na guerra, porque eles se consideram israelenses, né? Essa aqui é a minha terra prometida também. Em Gaza, uma guerra iniciada após o Hamas atacar o território israelense de surpresa. Não, mas sendo sincero, eu acho isso aqui melhor do que o pessoal que vai pra Ucrânia só pelo dinheiro. Mas ele tem uma razão ali filosófica, ali, religiosa. Matando 1.200 pessoas. Mais de 60 mil palestinos já morreram na resposta militar israelense. Este rabino israelense diz que já converteu ao judaísmo cerca de 3 mil brasileiros. On est aujourd'hui dans le monde 20 millions, on doit être 200 millions. C'est clair que si on est un peuple grand, on est un peuple fort. Muitos dizem ter decidido se converter depois de fazer testes genéticos de ancestralidade. Nossa, que isso, pai? Que gosto é esse de querer ser judeu? É porque eu acho que eles têm a noção de que judeu tem o estereótipo, né, de judeu rico, de judeu que manda no mundo e tal. Eles falam, não, eu sou judeu também, sou judeu. Eu sei disso porque quando eu queria ser comediante, aos 12, 13, 14 anos, eu via que a maioria dos roteiristas de comédia eram judeus. Eu falei, cara, vou começar a falar que eu sou judeu também, né? Porque combina. Ou descobrir práticas familiares que teriam origens judaicas. Foi algo que foi roubado da gente, essa consciência. O retorno da gente ao judaísmo é uma reparação histórica, é uma reparação espiritual também. Mas o movimento também está despertando receios em algumas comunidades judaicas tradicionais. Até porque, cara, eu acho que quem conhece um pouco aí da religião sabe que o judaísmo, querendo ou não, é uma religião local, assim, né? É pra eles que são descendentes de israelenses, de hebreus e tudo mais. Ser auxiliado pela comunidade e por isso eles querem fazer a conversão, então isso são segundas intenções. Eles devem fazer na comunidade deles tudo. As escolas, as sinagogas, tudo que eles podem fazer para não ficar dependendo das comunidades ortodoxas. Apesar das resistências, eles vão avançando e criando uma nova forma de judaísmo no Brasil, combinando até melodias de Luiz Gonzaga e Dominguinhos
com as rezas em hebraico. Aí sim. Não é possível. E assim, esse vídeo aqui já tem alguns meses já. E o que aconteceu? Aconteceu algo que um dos judeus aqui, ele foi negado numa sinagoga mais ortodoxa, né? Uma sinagoga comum, uma sinagoga normal, né? De judeu, né? Não é deles. E ele foi negado e ele veio dar uma entrevista pro BBC falando assim, cara, eles negaram por conta do meu sobrenome. Ai, olha só, ele reclamando aqui. Coisa que eu acho que isso aqui era o óbvio disso acontecer, tá? Porque eu acho que das religiões é a mais étnica que tem. É a única que depende tanto de origem, sobrenome e tal. E o cara prefere se converter a essa. O cara que era segurança falou, olha, vocês vão entrar, mas ele não. Ele é judeu? O cara perguntou meu sobrenome. Essa cara de brasileiro aí é difícil o cara achar que é judeu. Qual é o sobrenome dele? E eu falei com todo orgulho, eu enchi minha boca pra falar. Eu falei, meu sobrenome é Ribeiro. Ribeiro. Quase que eu soletro pra ele. Aí ele falou, então não entra. Ixi. Eles... não era Silverman, não era Low Jesus. Por quê? Não, falou assim, então não entra. Audrey Ribeiro é um dos jovens líderes do movimento de retorno ao judaísmo no Nordeste. O movimento... Eu acho isso aí mancada aí dos judeus real, mano, porque eles estão lá espalhando a palavra deles aí pelo Brasil. Os caras fazem uma dessa. É composto por milhares de famílias que dizem ter sido forçadas a abandonar o judaísmo e aderir ao cristianismo há séculos, durante a Inquisição. Já basta todo o sofrimento que a Inquisição nos afligiu, né? A gente tem que passar por outro. Mas, cara, ele tá falando de um jeito como se ele lembrasse da linhagem dele até 1200. Até essa época aí, cara. Mas o grupo enfrenta obstáculos para que suas conversões sejam aceitas em importantes sinagogas de São Paulo. E ao tentar visitar uma delas, Audrey diz ter sido barrado. Como que você se sentiu ali? Num momento, isso me constrangeu. Fiquei com vergonha. Eu fiquei magoado, assim. Rabino, esses descendentes de judeus que nós conhecemos dizem que, apesar da vontade deles de se regularizar, enfrentam muita dificuldade no Brasil. Existe alguma orientação para barrar essas pessoas? Infelizmente, nós vivemos uma época muito preocupada dentro do povo judeu. Estamos vivendo uma época de antissemitismo muito grande. Aí a gente vai negar quem queira entrar na nossa igreja. A gente tá vivendo um antissemitismo muito grande, aí as pessoas que gostam da gente, a gente prefere que não venham na nossa igreja. E muitos tentam entrar na sinagoga como judeus, e na verdade são terroristas, infelizmente. Por motivo de segurança, não é qualquer um que pode entrar nas sinagogas. Já basta... Bom, né? Religião é religião, temos que respeitar aqui, né? O que acontece é que foram tirar sarro desse rapaz, né? Por conta disso, né, cara? O pessoal aqui falando, o cara se converteu à única religião que não aceita a conversão, porque pra fazer parte da comunidade precisa ter laço sanguíneo, normalmente paterno. É, cara. Os caras não aceitaram nem Jesus, imaginem o Ribeiro. Pois é. Caralho. Ai, ai. O nosso maior rei, Davi, era neto de convertida, Ruth do povo de Moabe. Rabi, descendente de convertido, blá blá blá, sem contar inúmeros amigos meus. Ó, tem bastante convertido então, ó. Então o que ocorreu foi puramente xenofobia e racismo mesmo. Não conheciam ele, por que deixariam entrar? Eu não consigo entrar em sinagoga que não me conhecem. Alan, deixam os amigos dele entrar e não só ele não. Foi um caso de xenofobia, não de segurança. Se fosse, todos seriam barrados, mas só barraram ele. Ele estava acompanhado por membros da sinagoga. Ai, meu Deus do céu. Laço sanguíneo paterno, por isso que não acredito que Jesus é Cristo como Messias, já que pelas escrituras ele não é fruto do ato. Sou judeu por nascença e você mentiu. Pesquise sobre conversão judaica. Nas leis judaicas, inclusive, uma conversão um converso é tão judeu quanto um que nasce judeu. Ruth era convertida, assim como o filho de uma convertida também é judeu por nascença. O problema aí é mais que... Aí não terminou a frase. Esses judeus impuros do Nordeste vêm reclamar. Se soubesse o mínimo da religião... Impuros. Impuros é foda, né? Caramba, pesado, hein? Se eu soubesse o mínimo de religião que ele diz ser, saberia que sinagogas não são templos abertos e se você não é da comunidade judaica ou entrou em contato com antecedência, você não será bem-vindo. Esses bandos de merdas têm que continuar sendo crente mesmo e não tentar sujar o nosso nome. Caramba. Sobrenome Asperger. Impuros do Nordeste, sabemos o que você quis dizer. Sim, judeus impuros são judeus convertidos que não têm sangue materno.
Ai, que papo, hein, rapaziada? Que papo estranho, hein? Temos mais uma opinião aqui, ó. Qualquer judeu sabe que as comunidades judaicas no mundo inteiro adotam protocolos rigorosos de segurança. Judeu ou não judeu, ninguém entra em uma sinagoga sem antes fazer contato, enviar documentação e, na maior parte dos casos, ser indicado por um associado da instituição. É igual maçonaria. Esse procedimento é aplicado de forma ampla e padronizada. Vários judeus de diferente origem são barrados diariamente em distintas sinagogas pelo simples fato de não terem seguido o protocolo. Na América do Sul, os protocolos se tornaram ainda mais rígidos desde a década de 1990, após o atentado a AMIA, em Buenos Aires, que transformou de maneira definitiva a percepção de risco e proteção dos judeus da região. Desde então, as instituições judaicas adotam medidas de segurança padronizadas e não discricionárias. Há inúmeros relatos de judeus de múltiplas origens que foram barrados simplesmente por não seguir tais procedimentos. Trata-se de uma prática institucionalizada de segurança e não de uma discriminação dirigida a um grupo específico. Então eles vão negar quem aí apareça de diferente aí. E tem alguma coisa a mais sobre isso aqui, dessa notícia? Acredito que não, rapaziada. E só lembrando aqui pra vocês, não cheguei a dizer, a BBC apagou o vídeo, tá? Um videozinho curtinho, só que se está na internet, está na internet. Então a gente pegou e reagiu aqui com vocês. Quero saber a opinião de vocês. Eu sei que eu devo ter falado algumas desinformações aí sobre o judaísmo, porque eu não conheço. E esse canal é de achismo, né, rapaziada? Então, no mais é isso. Comentem embaixo se vocês acharam disso. Esse é My Conquista News. Ele na jornada, muito menos tem diploma. Esse é My Conquista News. O terror do TikTok se fez merda vídeo ganha. Esse é My Conquista News. Cobrindo só quer fútil, cobrindo quer fofoca. Esse é My Conquista News. O mais original se vê igual, foge que é cópia, pô. Eu não queria que isso aqui virasse não da Atena, mas não sabia que os famosos tava tudo em crise. Só na polícia em condomínio de quem é famoso. É todo dia sendo preso no esquema de tigre.